Sim, deu suporte. Hoje você contratando. Cadê o homem? Você contrata uma cuidadora, vai falar de sentimento. Aí, pode começar, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje o nosso bate-papo, ele vai ser sobre questões de pontuação na CNH, né? A gente já vem batendo bastante papo, falando um pouquinho de como que funciona a questão das infrações, né, de suspensão, cassação de CNH, e a pontuação de CNH, ultrapassando a pontuação, ela também decidi suspensão. logo, tem um monte de coisa para Não é só por meio de multas autossuspensivas, mas a pontuação da CNH também gera a perda do direito de dirigir. Então, nesse bate-papo que a gente vai ter hoje, é só mesmo para a gente entender como os pontos são acumulados na CNH, o que acontece se atingir o limite de pontos e como evitar o direito de dirigir, né? Evitar a suspensão do direito de dirigir. Então, o sistema, né, de pontuação, falando no geral, né, que as infrações de trânsito, ela gera a pontuação do condutor conforme a sua gravidade. Então, 3 pontos, 4, 5 e para as gravíssimas 7 pontos. Até aí tudo bem, tudo ok. Caso ele não tenha questões de pontuação, mas recebe uma multa autossuspensiva, não tem problema a questão da pontuação. O que vai gerar é a multa que já é uma multa autossuspensiva, tá? Desde que ele não infrinja nenhuma outra infração com o mesmo teor de gravidade, ele pode abrir uma suspensão, mas isso é por recorrência também, tá? Então, a questão do limite de pontos, né, ele varia conforme a situação do condutor. 40 pontos é para aquele condutor que não possui nenhuma infração gravíssima. Aí, se ele sofreu uma infração gravíssima, cai para 30 pontos. Aí, se foi para 2 infrações gravíssimas ou mais, cai para 20 pontos. Atingindo os 20 pontos, CNH pode ser suspensa, porque já zerou as questões de pontuação, tá? É bem importante acompanhar, né, o motorista, né, o cliente que chegar até vocês, acompanhar questões de pontuação daí na CNH, tá? Para quem tem o EAR, é 40 pontos. EAR é uma sigla que é introduzida na CNH, que é para quem exerce atividade remunerada, trabalha, né, com o caminhão, como motorista de aplicativo, taxista, enfim. Eles fazem essa inclusão lá no Detran, tem que entrar em contato com o Detran e tem que ter lá, eles passam por alguns testes e é incluso lá o EAR. E isso faz com que ele tenha 40 pontos, daí vamos dizer assim, para gastar, entre aspas. Então, é bem importante também verificar, porque quando tem EAR, na CNH, no momento de elaboração da defesa, é bem importante porque o órgão leva isso em consideração, por ele utilizar a CNH a trabalho. Então, lembrando, atingiu o limite de pontos, a CNH pode ser suspensa. Então, o que são essas consequências, né, da suspensão? Caso o motorista atinja o limite de pontos, o Detran vai abrir um processo administrativo, ele perde o direito de dirigir por algum determinado tempo, não tem como nós sabermos se vai ser por 2 meses, 3, 4, 1 ano, não tem como a gente saber. Isso tudo vai da análise do Detran dentro do prontuário de cada motorista. Então, ele vai analisar e vai chegar a notificação para ele falando, você excedeu o limite de pontuação. Aí vai mostrar todas as infrações que ele teve que geraram essa suspensão na CNH dele. Vem na notificação impressa. E esse tempo é determinado daí pelo próprio Detran, pelo próprio órgão, tá? Então, para recuperar a CNH, é necessário cumprir esse prazo de suspensão e realizar o curso de reciclagem. Nós entendemos que hoje muitos motoristas necessitam da CNH, seja para deslocamento, para levar filho ao médico, cuidar do pai ou da mãe ou do avô, e usa a CNH como renda principal da família. Então, é bem importante todas as suspensões que tiverem recorrer.
é essencial recorrer de todas as suspensões, tá? É bem importante entrar, né, em contato com a gente, conversar para verificar os períodos, os prazos de abertura e entrar com recurso, tá? O processo de suspensão ele é um processo mais longo, ele é mais demorado, ele é mais minucioso e tem grande chance para os motoristas, né, que possuem o EAN também. Claro, lembrando que todos, né, é direito de todos recorrerem. Agora, se o motorista falar assim, eu não vou recorrer, eu não tive conhecimento do meu processo de suspensão, coloquei como um alerta aqui que se ele for abordado com a CNH suspensa, vai abrir uma cassação da CNH. Nesses casos de suspenso de cassação, ele deve ficar 2 anos sem dirigir e após todo esse período precisa refazer a CNH do zero. Vai ter que ir para a autoescola, vai ter que passar pelos testes, aulas práticas, a prova lá, a prova prática, vai passar novamente pela permissão para dirigir e, por fim, pegar a definitiva. Nesse 1 ano aí, correndo-se o risco de, né, ter a CNH daí suspensa novamente por conta de ser permissionário para dirigir. Tanto na PPD, né, a gente sabe que tem a pontuação, também já perde a carteira na hora. Então, é bem importante frisar para os motoristas, para os clientes que nos procurarem, a importância de recorrer tanto da suspensão quanto da cassação ou por qualquer outro tipo de multa. Porque, lembrando, não é só uma multa de bafômetro que causa suspensão, é questão de pontuação. Ah, mas eu tenho 3, 4 pontos aqui, eu tenho 5 pontos ali. Quando for ver, já ultrapassou esse limite e o órgão já instaura o processo de suspensão da CNH. Então, é bem importante detalhar essas informações quando chegar algo de suspensão ou cassação da CNH e, claro, as multas também, a importância de se recorrer, para que ele não perca o direito de dirigir. Vou frisar aqui uma outra informação bem importante, que sempre que houver suspensão por pontuação ou por multa autossuspensiva, é só para reforçar mesmo o que eu falei, que é importante fazer o recurso, pois mesmo que ele efetue o pagamento da multa, o processo de suspensão é aplicado, falando de multa que abre suspensão na CNH. O que que acontece? Muitos clientes vêm até nós e falam, mas eu vou pagar a multa porque eu tenho lá a opção de 40% para pagar na multa de bafômetro, por exemplo. Recorrendo, dando o aceite de 40%, ele está assumindo a multa. Ele vai pagar a multa com esse desconto, mas ele não consegue mais entrar com recurso em defesa prévia, nem jara e nem cetrando o recurso da multa. Então, é bem importante ele estar ciente disso. Mas eu vou pagar, não vai abrir suspensão. Vai abrir suspensão, porque multa e suspensão são processos distintos. Primeiro recorre o seu processo administrativo da multa, depois o processo administrativo da suspensão de CNH. Por mais que ele tenha pago a multa, isso não isenta ele da abertura do processo de suspensão. Independente de qualquer tipo de multa que ele levar, que seja autossuspensiva, não inibe ele de abrir a suspensão, nem que ele pague o processo da multa, a multa com desconto de 40%, ele não vai ser isento da suspensão. Outro detalhe importante para a gente frisar é a questão de quando é por pontuação e o cliente recebe a notificação de suspensão por pontuação na CNH, ele fala assim, mas e se eu pagar essas multas que eu tomei, vai cancelar a suspensão? Não, não vai cancelar a suspensão, porque o processo de suspensão já foi instaurado referente àquelas multas. Mas eu paguei. Ok, você pagou, mas o processo de suspensão não isenta. Como eu falei, pagou a multa, o processo de suspensão vai vir de qualquer forma, tá? O assunto de hoje era esse, bem importante para nós, por questões de pontuação, né? Esses pontos acumulados na CNH, ele vai gerar essa suspensão. E quando o cliente vir até nós com pontuação excedida, que vai abrir a suspensão, a gente precisa ajudá-lo e entrar com recurso para ele, tá?
Eu vou passar agora a palavra para a Daiane. Ela vai conversar um pouquinho aqui com vocês também, tá? Eu vou só descompartilhar minha tela aqui, cancelar o compartilhamento para ficar mais fácil da gente conversar, tá? Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na verdade, Ô, Dai, seu microfone tá desativado. e agora? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na verdade, alguns recadinhos, tá? E no final a gente vai deixar aberto caso alguém tenha algum questionamento. Em relação aos slips para os pagamentos, o Rafael já conseguiu acertar, então, né, acredito que ele já tenha informado vocês em relação a isso. Agora é só nós começarmos a agir com as vendas, tá? Já pode fazer o uso aí da questão do slip para estar efetuando os pagamentos dos clientes. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu acredito que quem vai poder sanar melhor, né, seria aí vocês com o Rafael, tá? Se precisar de algum apoio nosso também, estamos disponíveis para estar ajudando. A questão da abordagem dos clientes, na verdade, agora é uma pergunta para vocês que estão participando hoje aqui da live. Como que está a questão das abordagens com os clientes? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Tem alguma situação que nós poderíamos ajudar vocês? Algo que vocês gostariam que ficasse mais claro, que vocês acham que iriam ajudar vocês em relação a essa abordagem com os clientes? Ninguém tem nenhuma situação para passar no momento? Eu não estou ouvindo. Rafa, não estou te ouvindo. Tudo tranquilo, Agora pelo sim. jeito, por conta não tem nada. Você está ativado, tá, gente? Vocês podem ativar, fiquem à vontade. Né, já que ninguém tem nesse momento algo para estar aí conversando em relação a isso, a próxima live, eu e a Carol, nós vamos montar baseado no questionamento, nas questões que vocês querem ter conhecimento, tá? Então, assim, nós vamos pedir o apoio do Rafa, juntamente aí com vocês, né? Para que vocês façam questionamentos que vocês acham importantes, ou que vocês têm dúvida, ou que vocês gostariam que estivéssemos falando, que daí para a próxima live nós vamos montar. Gostaria que isso, se possível, fosse passado para o Rafa até sexta-feira, para o Rafa estar nos passando, para a gente poder montar esse material mais interativo, para vocês interagirem, fazerem solicitações, perguntas, enfim, tirarem dúvidas, para nós estarmos montando esse material e apresentando para vocês na próxima live, que vai ser no dia 9, tá? Eu conto com a participação de todos, porque assim, vai chegar um momento, né, que todos os assuntos, digamos, já foram ditos, né? Então, nós precisamos agora de vocês, contrapartida, o questionamento de vocês em relação ao acontecimento, ao dia a dia, né? Ao que vocês têm mais dúvida para estar abordando esses clientes, para estar resgatando os clientes, para estar informando aos clientes da melhor forma. E daí eu quero que, né, nós queremos e pedimos a ajuda de todos vocês para estar vindo de vocês esses questionamentos, para que possamos ajudar da melhor forma e sanar aí a dúvida de cada um de vocês, tá? Então, daí para o próximo dia 9, próxima live, até sexta-feira, por gentileza, que todos consigam estar tirando esse tempinho aí, enviando esses questionamentos para o Rafa. Daí, se você puder, Rafa, por gentileza, nos enviar até sexta-feira para a gente poder montar esse material para a próxima live. Pode deixar, envio sim. Em relação ao que foi dito hoje, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira já tirar com a Carol? Acredito que não, né, Rafa? Provavelmente ninguém falou nada.
o chat tá tranquilo também. Então tá bom. Aí nós vamos encerrar a live hoje, então. Desejo boas vendas a todos. Conte com o nosso apoio. O que precisar, pode estar conversando aqui comigo ou com a Carol ou com o Rafa, né? Para que a gente possa ir auxiliando vocês, tudo bem? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.